Eu acho que é um tema que a gente está no meio da pandemia, a gente não tem ainda a gente não sabe exatamente quando isso vai acabar, a gente não sabe qual o tamanho que vai ficar o problema ainda. A gente tem aí hoje um momento melhor, que é a esperança que a gente já tenha a vacina surgindo, mas a gente tem, acho que a pandemia ela traz uma capacidade da gente enxergar melhor as ineficiências do sistema, né? Um evento global. A gente nunca viveu isso antes, a gente nunca viveu uma necessidade tão grande de liderança e coordenação, não só do país, mas do mundo, né? Acho que isso aí, a gente sempre teve sistemas que de alguma forma se acomodavam, os problemas eram muito mais locais, regionais, e agora a gente enfrenta uma situação que é uma competição mundial, muitas vezes, um problema que o que acontece em um país afeta o outro, e, e aí a gente tem a oportunidade de enxergar por que o sistema hoje está da forma que está. Ele é uma coisa que tem que ser clara, que nenhum sistema consegue enfrentar um problema desse sem ter eficiência prévia. Você nunca vai conseguir ficar eficiente da noite para o dia. E o que eu vejo depois de tanto tempo aqui, para mim o que é normal é eficiência, não eficiência. O que é a evolução normal de alguma coisa que é cada vez mais complexa? É a própria ineficiência. Então, a gente também tem que ter um pouco num momento como esse é muito difícil, mas tem que ter a tranquilidade para entender que isso foi como as coisas evoluíram, foi como o sistema se acomodou, e a pandemia traz para a gente, ela mostra esses pontos de fraqueza, esses pontos de ineficiência, coisas que precisam ser melhoradas, e a gente vai ter que trabalhar nesses pontos para que um dia a gente fique mais preparado. A gente com certeza hoje está vivendo esse momento, mas o sistema se preparar para atender melhor, isso vai depender da nossa capacidade de conseguir se estruturar de uma forma consciente, porque a eficiência é um processo ativo, ela tem que ser conquistada, ela não vem naturalmente, como eu falei. Eu tenho colocado que, acho que hoje uma coisa que eu tenho tentado organizar um pouco mais na minha cabeça, hoje eu tenho assim, são 7 pontos que eu acho que a gente tem que ter quando você quer trabalhar alguma coisa de uma forma muito mais detalhada, complexa, porque a gente nunca vai conseguir resolver problema complexo com solução simples. A solução simples, na verdade, ela é simplória para problema complexo. Ela dá a sensação que você está fazendo alguma coisa, quando na verdade você não está, né? Então tem 7 pontos que eu acho que são importantes. Você tem que ter muita estratégia de planejamento, tem que ter liderança, tem que ter coordenação, você tem que ter muita informação, você tem que ter uma capacidade de execução alta, você tem que ter comunicação. Capacidade de execução combina muito com informação. A gente pode a pandemia da Covid, ela traz para a gente os exemplos presentes, reais e intensos, né? Quer dizer, uma coisa que é importante, para você tentar se antecipar a alguma coisa que chega de forma tão intensa, tão aguda, você tem que ter uma linha de tendência que você consegue antecipar o movimento, que vai acontecer. Isso você só consegue com informação de alta qualidade, complexa, em tempo real. Então você vai descobrindo aquelas coisas que não existem hoje, e que se você quiser se tornar um sistema, um país mais preparado, você vai ter que fazer isso. Então, o que eu vou colocar aqui para a gente são alguns pontos que eu acho importantes, né? E vou citar até alguns exemplos para tentar colocar de uma forma mais clara. Por exemplo, a gente tem muita coisa que a gente tem que fazer a escolha, né? Me perguntaram outro dia exatamente em relação a como o Brasil deveria fazer sobre ser mais autossuficiente em algumas coisas. E aí o que acontece? Na prática, normalmente, quando você compra mais de 90% do que você consome vem de algum outro lugar, no caso da China, por exemplo, de equipamento, insumo, você faz isso porque normalmente você tenta, acaba sendo um custo menor para o sistema. Assumindo que você vai ter a mesma qualidade, mas qual é o problema de você tentar, quando você tenta trazer para você fazer no teu país, por exemplo, qual é a vantagem que você tem? Você não fica tão refém do restante do mundo em situações em que o país sofre alguma coisa como a pandemia e você fica dependendo e você tem uma competição mundial. Então, essa preparação para fenômenos mundiais, talvez a gente tenha que tomar uma decisão do que a gente quer, qual é a escolha que a gente vai ter,
que como a gente vai fazer. Tem uma outra coisa que quase nada é bom por si só, né? Ou ele é bem feito ou ele é mal feito. Outro dia me perguntaram o que eu achava de OS em relação à gestão do próprio Estado. A gente está falando de Estado, município, está falando de Estado. E aí você vê, a gente confunde ferramenta com solução. Na verdade, você sempre vai ter uma OS que é muito boa, você vai ter aquela OS que é muito ruim, você vai ter o Estado com gestões muito boas, você vai ter o Estado com gestões ruins. Então, na prática, não é uma questão de ser bem feito ou mal feito. Não a você usar alguma coisa e tentar tratar aquilo como uma solução, como se fosse uma bala de prata. Isso é outra coisa que a Covid deixou muito claro, que não existe bala de prata, né? Por exemplo, uma coisa que eu estava sempre na discussão intensa sobre isolamento, como é que você vai fazer, qual é a importância do distanciamento. Então, uma coisa que eu fico vendo aí a gente volta de novo para a informação. Quando o que a gente está fazendo hoje? Quando o sistema fica completamente no limite, aí você vai lá e faz um distanciamento, um lockdown, pode ser o nome que você quiser dar, porque o sistema está no limite, né? E a gente sabe que o sistema hoje ele vai no limite por três coisas: pela saúde, pela economia e pelo comportamento. E você vai alternando, mas essencialmente que tem a saúde. Mas a gente aprende pouco, né? Quer dizer, porque o que seria o ideal? O ideal seria o seguinte: quando o sistema está sobrecarregado, o que está acontecendo hoje? Qual é o nível de interação das pessoas? Quanto eles estão aglomerados ou não? Isso tem que ser tratado de uma forma mais, assim, sem radicalismo, porque a ação pode ser necessária, por exemplo, para aquelas pessoas que precisam trabalhar. Né? Outro dia eu vi, que eu não sei se é real, mas que dizia que 86% das pessoas não conseguia trabalhar em tipo home office. Né? Então essas pessoas devem estar andando de ônibus, estão no trem, estão no transporte público. E aí quando você faz uma medida em que você impede que as pessoas saiam à noite, impede que elas saiam no final de semana, se o grosso estiver durante a semana com os trabalhadores, por exemplo, essa medida funcionar bem. Então, o que seria ideal? Que eu tivesse uma informação de que é realmente aquele momento de aglomeração, o que isso quer dizer na prática. Quando eu faço algum distanciamento, como é que aquilo afetou e como é que depois como é que sair, né? Porque na pandemia também você tem três momentos distintos: um que está acontecendo hoje, que é considerado das semanas anteriores, o que vai acontecer naquelas que são consequência do agravamento da sobrecarga, você faz um distanciamento maior, e a terceira, que é uma combinação, é como é que você sai desse distanciamento. Porque outra coisa que eu vejo muita pessoa falando falando de índice de transmissão, são três coisas que definem isso: o tempo que a pessoa transmite, a intensidade da transmissão e pessoas ela interagem. Então, quando você para de interagir, aquilo vai naturalmente diminuir. Então, aqueles números vão alterar, e você, quando aquilo cai, você está melhor, mas só está melhor porque você fez aquele distanciamento. Quando você volta, aquilo volta tudo. Então, o que acontece com o sistema? Falando um pouco da ONU. O sistema é preparado para uma sobrecarga. Então, você vê que grandes sistemas do mundo Oi, sem querer, gente, esbarrei aqui. Os países que foram bem foram aqueles que controlaram a transmissão. Você pega, por exemplo, países como Taiwan, você pega países como Vietnã, você vai ter números distintos, mas são países que você tem número de casos muito baixo. E não é a testagem. Por exemplo, Luxemburgo, que é o país mais rico do mundo, é o único país que tem o maior PIB per capita, já fez mais de 4 milhões de testes por milhão e tem mais de 1.000 mortos por milhão. Então, aí você vê que não tem a bala de prata, você tem que combinar várias coisas para que você consiga realmente trabalhar a pandemia. Mas o mais importante é você controlar a transmissão. Isso parece um pouco na oncologia com o diagnóstico precoce e com a prevenção. Né? Então, porque para que você... Quando um sistema... O que acontece? Como a gente tem pouco dinheiro, né, e aí eu colocando muito claramente, quando você fala do SUS, o SUS hoje são mais ou menos 165 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. A saúde suplementar, esse mês já vai bater perto de 48 milhões. Mas o que a gente tem para gastar pelo SUS, eu tenho sempre repetido isso, dá mais ou menos R$ 2.100, R$ 2.200 por pessoa por ano. Você compara os Estados Unidos, que é o país mais rico, com dólar desse de hoje, dá uns 63, 64 mil, comparado com 2.000.
O Reino Unido, que é uma referência para a gente, são 22 mil. Então a gente tem pouco dinheiro. Nenhum lugar que tem pouco dinheiro pode se dar o luxo de perder dinheiro. Então você trabalha na eficiência máxima. O que acontece com a eficiência máxima? A eficiência máxima significa que você não tem sobra. Você não deixa uma reserva. Você trabalha no limite. Quando você tem uma sobrecarga dessa, o país não consegue se adaptar. Ele não consegue se ajustar rapidamente. Então o que acaba acontecendo é o que a gente viu com a ONU. Você vê que para você melhorar um pouco o sistema para combater a Covid, você teve que sacrificar outras áreas, como a oncologia. Então, outro dia até estava conversando com a Luciana, eu tinha dado um número para ela, hoje eu fiz uma revisão, um número um pouco menor, acho que era porque eram dados recentes, comparando janeiro e fevereiro com 2019, mas de 2018 para 20 para 20, 19 para 20, a gente teve uma quantidade, até anotei aqui, a gente tem uma quantidade, tem uma perda de mamografia, a gente teve uma redução em 2019 de uma queda de 24% janeiro, fevereiro e março, de 21 em relação a 2019. Então a gente tem quedas significativas. A mastectomia reduziu mais ou menos 28%. Então, claramente, e varia de tumor para tumor. Você pega a parte de colectomia, mudou, foi também na mastectomia. Então, basicamente, a gente tem hoje um sistema que está sobrecarregado. Então, o que a gente precisa em relação a uma coisa fundamental? A gente tem que entender, fazer um diagnóstico do presente. Né? E aí tem que ver pelas instituições também, quer dizer, como é que a oncologia performa como um todo no país? Como é que está a atuação dos CACONs, dos UNACONs, dos cuidados que a gente tem hoje? Como é que eles estão conseguindo entregar o que está previsto? Eu não estou nem falando aqui em benefício clínico, estou falando minimamente de entrega, como é que estão os processos, quanto é que ele bate, né, o que é esperado para ter. Então, o sistema, a gente vê o quanto ele está sofrendo. O ideal seria que a gente se preparasse para a Covid, não sacrificando o restante. Como é que isso pode acontecer no futuro? Então, são muitas coisas que a gente vai ter que trabalhar para que o sistema consiga não só melhorar na Covid e para o pós-Covid. Então, eu acho que o que aconteceu em relação à pandemia foi o realce das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, dos problemas que a gente encontra, e está dando a gente uma chance de, a partir disso aí, de uma forma estruturada, planejada, com escolhas feitas, estratégias feitas, que a gente consiga não só melhorar a oncologia, mas que a gente consiga melhorar o sistema todo. Né? Como é que você vai ter a relação articulada Estado, município, governo federal, porque na maioria dos problemas que a gente teve até hoje, a maioria é resolvida numa escala local, regional. Como você tem um problema desse, que você precisa de liderança, coordenação. E eu comento que liderança também é uma coisa interessante, porque liderança ela é conquistada, você não consegue ser líder por decreto. E a liderança, o que é ser líder? Né? É quando você é melhor do que estar sozinho. Então isso é uma coisa que para você ser um bom líder, para você ter uma liderança que é necessária em momentos como esse, você tem que ser uma coisa boa para aqueles que você quer que estejam do teu lado. Então isso é uma coisa que quem quer buscar esse tipo de posição tem que entender que é isso que você tem que oferecer, tem que ser melhor com você do que sem você. Então, liderança é uma conquista, né? E a coordenação vem a partir do instante em que você tem trabalhos conjuntos, sempre todos baseados em informação. Informação é absolutamente fundamental. A gente viu como a falta de informação dificulta a gente em relação à Covid. Essa semana, ontem saiu um artigo super interessante que eu estou detalhando, onde eles passam a avaliar a Covid não por mortes pela Covid, mas por mortes globais. E aí cada país tem uma diferença de não notificação em relação à Covid, mas quando você vai mapeando por mortalidade global, e aí você vai também fazendo os ajustes, tem algumas doenças até que pode até ter um número menor de mortes, como outras doenças infecciosas respiratórias, já que você também está ajudando como faz o processo contra a Covid. Mas tem muita coisa para a gente fazer, mas agora realmente é uma situação de você conseguir parar, definir qual vai ser a estratégia, qual vai ser o planejamento, quais vão ser as escolhas. O sistema de informação tem que evoluir muito. O sistema de saúde ficou muito mais complexo, vai ficar cada vez mais. E as cidades que a gente tem de acompanhar com informação não acompanhou. E aí, quanto informação mais você navega no escuro, mais a tua decisão fica funcionando
pouco mais são do que qualquer outra coisa. E são pontos que eu queria colocar para você, ponto do dia a dia, de quem tem que ser o gestor, de quem tem que tomar a decisão, mas eu acho que é uma coisa boa em cima de perguntas, porque aí a gente pode trabalhar as dúvidas que as pessoas têm. E mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, tá bom? Um abraço.